Uma alegria poder estar juntos essa manhã de domingo, 7 de setembro. É um dia especial para os brasileiros. Mas quem está todo bonitão hoje é o Yuri, com esse cabelo aí. Esse homem veio lá da África para cantar para nós hoje. Mas eu queria agradecer a todos vocês aí que está aqui nos visitando pela primeira vez, você que tem vindo aí várias vezes também. É uma alegria ter você conosco, é uma honra. E também eu queria agradecer aos irmãos que têm servido aí a ceia, as ofertas na mídia. Tem sido um ótimo trabalho que vocês têm feito. Antes de entrar na mensagem, eu gostaria de dar alguns avisos. Domingo que vem nós teremos a continuação das nossas aulas de equipar. E eu quero encorajar você que é um cristão novo, que você ainda não sabe como estudar a Bíblia com seus amigos e amigas. Então a igreja está ajudando pessoas que queiram aprender a estudar a Bíblia, com pessoas que não conhecem o Evangelho. E você que faz muito tempo que não estuda a Bíblia com ninguém, você pode estar lá também para encorajar e também aprender, porque nós temos vivido um mundo muito complexo e a forma como nós ensinamos, a gente tem que mudar algumas coisas. A base continua, mas a forma de falar, a forma de colocar esses ensinos é bem importante. Então, eu queria convidar, domingo às 9 horas da manhã, nós teremos lá a nossa aula de equipar. E para os casados da igreja, sábado que vem teremos aqui tempo de casais, encontro de casados. Está na nossa agenda anual, no calendário da igreja, essa atividade. Então, você está convidado para estar aqui sábado às 18h30. Então, você que vai estar presente, possa trazer aí um suco, um café, um chá, salgados, pão de queijo, para a gente passar um tempo aqui bem agradável. E um casal vai ministrar para a gente aí essa aula, amém? Então é isso. Bom, como eu falei no início, hoje é o dia da comemoração da independência do Brasil. E eu perguntei para alguns irmãos lá atrás, você sabe o significado do feriado de hoje? Ah, é o dia da independência, mas o que é o dia da independência? E alguns responderam uma coisa, é assim, é importante a gente estudar nossa história como nação. Porque hoje, em todo o Brasil, é feriado, se não fosse dia de domingo, seria um feriado nacional. E hoje também, em várias capitais do Brasil, vai ter manifestações por liberdade. Mas isso aí eu não quero entrar nessa seara. Então, e você lembra que D. Pedro I, em 1822, no dia 7 de setembro, ele deu um grito lá no riacho, às margens dos riachos do Ipiranga, aqui em São Paulo: independência ou morte. E olha, foram muitas as lutas que foram travadas para que o Brasil hoje pudesse ter essa liberdade. Muitas pessoas deram a vida, como o próprio Luiz compartilhou aqui no momento da ceia, da oferta, que Tiago e João, quando Jesus falou, vocês estão dispostos a beber do cálice? Podemos. Então, muitos morreram, lutaram bravamente para só o Brasil ser livre. Porque o Brasil vivia debaixo do domínio português. A coroa portuguesa se instalou no Brasil e eles é que governavam o Brasil. E os brasileiros não tinham voz, não tinham liberdade. Então, em 1º de dezembro de 1822, D. Pedro I foi coroado imperador do Brasil.
Mas ainda assim, Dom Pedro recebia orientações da coroa portuguesa. E logo em seguida da independência, nós vamos ter a proclamação da República, que é uma outra data importante. Que o Brasil deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república. Pessoas morreram também. Mas há 2000 anos atrás, um homem chamado Jesus também deu um grito. Mas um grito da cruz. E esse grito tem libertado a humanidade da escravidão do pecado, das trevas para a luz. E para esse homem, e depois dele, muitos têm morrido para manter o que esse homem naquela cruz gritou. E é isso que nós vamos estudar hoje. Liberdade ou morte? Vamos para João capítulo 19. Evangelho de João capítulo 19. Versículo 28 e 30. O título aí fala sobre a morte de Jesus. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Vamos orar. Senhor Deus grandioso, Pai maravilhoso, Deus de amor, Deus poderoso, Deus cheio de graça, de bondade, através do seu amor nós temos hoje a libertação da nossa alma, da vida interior, porque é lá que nós precisamos ser libertos, livres do engano, livres do pecado, livres da escravidão, livres das trevas, livres desse mundo e livres do diabo e da condenação eterna que virá sobre todos aqueles que desobedecerem a Jesus, que não aceitarem a Jesus. E obrigado porque Jesus, do início ao fim, demonstrou tanto amor por o seu povo, por todas as pessoas com que ele convivia, se relacionava, ensinava. E ele terminou a obra dele na cruz, onde ele gritou que estava consumado. Algo foi concluído. E por meio dele, da morte dele, do sangue dele, derramado na cruz, hoje temos a purificação e a redenção de todos os nossos pecados. E nesse momento aqui de estudo na palavra, que vem do próprio Jesus, que o Senhor fale para nós aquilo que precisamos ouvir, para que nossa vida também possa ajudar mais pessoas a se aproximar do Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, aqui nós vimos que Jesus bradou na cruz. E esse grito, esse brado, tem se estendido pelo mundo inteiro até hoje. Não ficou lá somente em Jerusalém. Esse grito tem desperto os corações de milhões e milhões de pessoas no mundo hoje.
E aqui está uma declaração de libertação. Quando ele diz, está consumado. O que foi consumado? A obra de Cristo na terra. Ele começou, ele viveu, ele sofreu, ele morreu, ele ressuscitou e ele prometeu que virá um dia. E essa é a maior esperança da vida cristã. Que um dia Jesus vai voltar para viver ao lado dele, ao lado do Pai, na vida eterna, nesse céu que a Bíblia diz ter, que é um lugar de vida superior, uma vida que nunca vai ter fim, uma vida que não vai ter mais dor, que não vai ter mais tristeza, não vai ter mais o pecado, não vai ter injustiça, não vai ter doenças, porque seremos perfeitos, teremos um novo corpo glorificado. E ontem eu estava estudando sobre o assunto ressurreição, e se você for estudar o Novo Testamento, todos os livros da Bíblia falam da ressurreição de Cristo. Então, por que João e Tiago morreram? Por uma causa que não tinha validade, se eles não tivessem visto Jesus ressuscitado. Então a ressurreição é algo real, e a morte também é algo real. E uma coisa que eu sei, que todos nós que estamos aqui, você que está me ouvindo, 100% dos seres humanos que nascem morrem. Não? Então, meu objetivo aqui hoje não é informar mais de Deus para você, trazer informações novas de Deus, ainda que isso é importante. Meu objetivo hoje é ajudar você a ter essa experiência com Deus, como João, Tiago, Paulo e muitos cristãos tiveram ao longo da sua jornada de fé. E porque eles tiveram essas experiências com Deus, eles marcaram a época deles, eles influenciaram pessoas. Não adianta a gente saber muito de Deus e não viver com Ele, não andar com Ele. Então, esse brado que nos libertou da escravidão custou a vida do Filho de Deus. Eu anotei algo aqui. Foi na cruz que nosso Rei e Senhor Jesus ofereceu seu corpo para nos salvar do engano, da mentira, do pecado e do domínio do diabo. Quem está sem Cristo está vivendo para fazer a vontade do diabo. Se você ainda não é um cristão, me desculpa, mas essa é a palavra que a Bíblia tem para quem não é um cristão. Isso é muito sério. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui é que Jesus terminou a obra dele. E nós terminaremos também a obra que Deus começou na nossa vida, porque Ele começou. E Ele quer completar, e Ele fala, e eu vou completar, mas Ele vai completar no coração daqueles que aceitarem Jesus, que se submeterem a Ele, que forem obedientes a eles, que seguirem a Ele de fato, e não só sabe coisas dEle, que tiveram essa experiência de vida com Ele. Em João capítulo 8,
Então, meu primeiro ponto é está consumado. Então, vamos para agora aqui saber o que ele fez para realizar essa obra, de morrer na cruz, de concluir essa obra. Em João capítulo 8, versículo 21 ao 24. Mais uma vez Jesus lhe disse: eu vou embora e vocês procurarão por mim, e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntar: será que ele irá matar-se? Será por isso que ele disse: para onde eu vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhe disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou. De fato, morrerão em seus pecados. Quantas vezes você já disse para alguém: você vai morrer em seus pecados? Você já disse isso para alguém? Eu já disse algumas vezes. Estudando a Bíblia com pessoas, aconselhando cristãos que estavam vivendo no pecado. Se você não mudar, meu irmão, você vai perder sua salvação. Se você não se arrepender do pecado, e muitas vezes também falaram comigo sobre isso. E Jesus aqui está numa conversa com os judeus. Por que os judeus? Porque Jesus veio para o povo de Israel, para os judeus. Tanto que existe na comunidade judaica, ainda hoje, um certo preconceito entre judeus e cristãos, porque eles acham que isso aqui é meio ofensivo, que Jesus falou. Que Jesus, ele, no capítulo 8, versículo 12, ele fala: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E os judeus, depois de ouvirem essa declaração de Jesus, em vez de aceitar e se submeter e obedecer, começa a questionar ele, a querer acusá-lo. E se você for ver o capítulo, no final eles pegam pedras para matarem Jesus. Esse capítulo 8 aqui. Então, mas vamos nos atentar aqui que Jesus fala 3 vezes para esse grupo de judeus que estavam acreditando nele, que eles iriam morrer em seus pecados. Isso, como que é isso nos dias de hoje? Pessoas religiosas. Primeiro eles falam que eles eram descendentes de Abraão, etnia. Eles tinham a religião deles, o judaísmo. E por causa disso eles se achavam que eram salvos. Então, às vezes a gente é assim: eu tenho minha religião, meu pai está na igreja, minha mãe está na igreja. Não é assim. Cada um vai ter que seguir Jesus individualmente. E assim, irmãos, o grande problema da humanidade é esse. E o grande problema do ser humano também é esse. Porque como foi o problema dos judeus, isso não serviu somente para os judeus, isso serve para cada um de nós hoje. Tanto para os que acreditam em Jesus e os que não acreditam em Jesus. Que esse grupo aqui estava crendo que Jesus era o Filho de Deus. Só que eles não aceitavam mudar de vida, se arrepender de seus pecados, seguir o Filho de Deus. Então, esse é o nosso problema. Que aqui no versículo 21,
Jesus vai dizer o que aqui, ó? Mais uma vez, então a coisa é repetida, entendeu? Aqueles homens já tinham ouvido Jesus falar sobre isso. Jesus, eu vou embora. Ele está falando que ele iria embora desse mundo, que ele morreu, como a gente leu no versículo anterior. E ele diz assim: vocês me procurarão a mim e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem. Eles não entenderam. Aí ele só, será que ele vai se matar? E às vezes é assim com a gente. Esses homens, essas pessoas, eles eram ignorantes. Ignorantes da sua condição espiritual. Ignorantes de quem Jesus era. E ignorantes da sua própria necessidade de arrependimento. E hoje nós vivemos essa ignorância sobre quem Jesus é e quem nós somos. Para alguns. Somos ignorantes da nossa real necessidade de ser liberto. E esse é o problema do nosso mundo. Ainda hoje muitas pessoas são descrentes, zombam de Jesus. Tem pessoas, tem livros e mais livros e livros escritos por pessoas até religiosas que confrontam a palavra de Deus, que questionam a palavra de Deus, que desacreditam na palavra de Deus. Então, se o que a gente está lendo não é a verdade, então por que esses homens todos morreram? Por uma mentira. E por que todos eles falaram de ressurreição? Se não existe ressurreição, como esses escritores questionam, que foi uma história inventada pelos discípulos, pelos apóstolos, a ressurreição de Jesus. Então por que eles morreriam por uma mentira que eles inventaram? Você faria isso? Morreria por algo que você sabe que é uma mentira? Não. E não somente ele, na história de 2000 anos, muitos, ainda hoje, muitos estão morrendo por causa do Evangelho. Em países que são hostis ao Evangelho, que não aceita. Mas graças a Deus, nós aqui temos certeza de que nós somos libertos, amém? Amém. E eu quero passar para você que isso tem um valor inestimável, incalculável. Ser liberto. Olha, gente, o mundo prega a liberdade, o mundo inteiro. Eu quero ter liberdade para fazer o que eu quero. Lembra essa frase? Isso é muito falado hoje. Principalmente entre o público jovem. Quero ter liberdade para ficar com quem eu quero. Quero ter liberdade para usar o que eu quiser. Para beber, para usar droga, para sair com as garotas. Quero ter liberdade para não ficar dependendo dos meus pais. Para fazer o que minha mente e meu coração manda. Não é assim? Tudo isso é colocado como ser livre. Mas, na verdade, isso aí escraviza. Porque eu fui assim. Eu sempre tive esse espírito aventureiro. Ser livre, independente dos pais, independente de religião, independente de Deus. Eu acreditava em mim mesmo, na minha capacidade, nos meus sonhos. Nos meus desejos. E quando vai chegando o momento, você vai vendo que tudo que você acreditou é tudo uma mentira. Aí você depara com Jesus e ele fala para a gente: ó, Edson,
você precisa se arrepender dos seus pecados, senão você vai morrer com eles. E morrer no pecado, Edson, tem consequências gravíssimas para a sua eternidade. Ontem eu vi um vídeo que a Ivanilde me mostrou, que passaram para ela. Um pai e uma menina, lado a lado. E a mãe faz uma brincadeira que fica algo bem profundo. A mãe fala assim para a criança: dê um passo para frente, você que desde criança tem danoninho para levar para a escola de manhã. O pai e ela. Aí a menina dá um passo, o pai fica. Desde criança. Dê outro passo para frente, você que tem material escolar, tem lápis, tem borracha, tem escola particular. Dê um passo à frente. Aí a menina dá um passo, o pai fica, desde criança. Desde criança você tem um pai e uma mãe que tem carro, que leva você para a escola, vai te buscar, participa das suas festas na escola. Dê um passo à frente. A menina dá outro e o pai fica lá, não saiu do lugar. Chega uma hora, a menina fica tão desesperada que ela corre para o pai. Vem, pai, comigo. Chorando. E a mãe fala para ela: filha, você está vendo como você é privilegiada e seu pai não teve nada disso? Trazendo isso para a nossa salvação, nossa libertação, nós somos privilegiados por ter esse conhecimento de Jesus. E às vezes a gente é como aquela criança do vídeo, que tem tudo e parece que foi fácil para o pai. E Jesus, ele quer realmente tocar lá no fundo do nosso coração. Mas o que levou Jesus a afirmar, que ele afirma aqui 3 vezes essa mesma: vocês morrerão em seus pecados. Por que ele fez isso? Para dar um choque neles. Mas a Bíblia é muito ofensiva. É isso mesmo. Isso aqui é ofensivo. Imagina eu falar para você: você vai morrer em seus pecados 3 vezes. Mas é isso que às vezes a gente precisa ouvir para ser liberto. Ou é liberdade ou é morte, entendeu? Quando alguém entra no seu caráter, que você não gosta muito de que alguém entre no teu caráter, para chamar você a mudar. Não é porque a pessoa quer só mostrar seu erro. Se ela fizer isso por amor a você, e eu acredito que na maioria das vezes essa igreja aqui, esse povo faz isso por amor, você tem que ter pessoas que façam isso com você. Não queira andar sozinho. Não ache que você sabe todas as coisas. Por isso que Jesus falou isso aqui para esse grupo de judeus. Jesus queria a mudança deles, não o afastamento deles. Porque o contexto que esses homens ouviram isso era um contexto onde eles já sabiam que Jesus realizou todos os tipos de milagres. Jesus curou o aleijado no tanque de Betesda. Jesus curou o cego. Está tudo registrado no Evangelho de João. Curou o cego. O primeiro milagre de Jesus está onde registrado? No Evangelho de João, capítulo 2. Jesus transforma a água em vinho.
Você já percebeu? Olha só, capítulo 2, Jesus transforma a água em vinho. Capítulo 3, um fariseu vai à noite encontrar com Jesus. Esse fariseu é Nicodemos. Então, um alto religioso vai encontrar com Jesus. Alguém intocável, da classe religiosa intocável de Jerusalém, de Israel. E Jesus fala: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Mas como pode um homem velho nascer de novo? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe. Você não entendeu. E realmente, quando Jesus fala as coisas, quando a gente não entende espiritualmente, a gente acha que é uma brincadeira, né? É uma gozação. É ignorância da sua própria, de quem Jesus é, ignorância da sua ignorância e ignorantes da sua própria necessidade. Você precisa nascer de novo. Então é assim que acontece sempre. Tenha um coração de aprendiz. Você que são jovens. Eu sei que a tendência é vocês acharem que vocês sabem tudo. Mas se você sentar 1 hora comigo ou com qualquer homem aqui de mais de 50 anos, você vai aprender tantas coisas. Agora, eu não sei se você vai querer me ouvir. Porque eu vou falar algumas coisas que talvez você não vai gostar. Ou vai gostar, não sei. Coisas que eu já passei na vida, por causa do meu orgulho, por causa da minha desobediência, por causa do pecado. E é interessante que as multidões acompanhavam Jesus e tinha gente lá querendo comer dos pães que Jesus multiplicava, receber a cura que Jesus fazia, porque Jesus curou muita gente. Mas eram poucos os que queriam seguir Jesus. E não é diferente hoje. Eu quero seguir Jesus, mas só para ser beneficiado com as bênçãos dele, da igreja, do reino. Mas seguir ele, pagar o preço, dar a vida, dar oferta especial. Eu já dei uma parte da minha também. Luiz já me desafiou e me inspirou que ele já deu tudo dele. Amém. Eu acho que é isso. Eu preciso de pessoas que me desafiam a dar mais, a ser mais como Jesus. Porque se eu não estou disposto a dar meu dinheiro, eu vou dar minha vida? Como que tem lógica um negócio desse? Você vai dar a sua vida como em um lugar que você não acredita? Não vai. Então é assim que funcionam as coisas. Mas vamos lá, Evangelho de João, capítulo 20. E a gente tem muita justificativa para não dar. E eu sei que algumas são até verdadeiras. Mas Deus sempre dá, mesmo para quando a gente se justifica. Quem que mereceria Deus dar o filho dele para morrer na cruz? Ninguém. Mas ele mesmo assim deu. Então a gente tem um monte de justificativa, que é a autojustificação. E esse caminho eu já usei também, muitas vezes. Não combina com Jesus, não funciona. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Diz assim, olha aqui, ó. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. O que João está falando? Pessoal, o Evangelho de João foi escrito para que quando você lê esse Evangelho, você creia. Creia no quê? Que Jesus é o Cristo, o libertador, o salvador. E crendo tenham vida. Mas antes, olha, ele fez um monte de milagres que não estão descritos neste Evangelho.
Está lá em Lucas alguns, está em Mateus, outro está em Marcos, outro. Na verdade, o Evangelho de Marcos é o mais, onde se conta mais os milagres de Jesus. Parece que Jesus era um ser humano que não parava. É um atrás do outro, é milagre, um atrás do outro. E às vezes a gente tem essa dificuldade de crer. De crer mesmo que Jesus é o Filho de Deus, de crer que haverá uma ressurreição, de crer que eu posso vencer o pecado, qualquer pecado, não por minha força, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus agindo sobre mim, porque Jesus só vai chamar as pessoas que Ele vai capacitar para servir a Ele. Tudo começa com Ele e termina com Ele. Então, meu desejo aqui hoje, meu objetivo principal para vocês hoje, não é trazer informações de Jesus para você. É ajudar você a ser transformado, ser transformada. Você viver essa vida cristã como ele viveu. E eu ouvi uma história essa semana que eu queria compartilhar com vocês. Quem já pulou aqui de paraquedas? Alguém já pulou, não? Acho que ninguém pulou. De bungee jumping, já pularam aqui alguém? Levanta a mão, ninguém. Está todo mundo... Dona Lúcia já pulou de bungee jumping, Dona Lúcia? Olha aí, ó. A senhora é a única, viu? Você também pulou? Hein? Asa delta. Asa delta também é perigoso, mas bungee jump você se larga lá, né? Só com uma corda. Então, assim, a história é o seguinte. Um grupo de amigos são paraquedistas e vão pular de paraquedas. Aí eles vão para o aeroporto, pegar o avião lá, que vai levá-los lá para o alto. E aí o avião sobe, aquela altura ideal, e o cara pula. E muita gente faz isso. Mas a sensação de adrenalina que essa pessoa sente é só nos primeiros 30 segundos que ele desce em queda livre. Só que o cara que pulou não sabia que o paraquedas dele estava com defeito. E o que aconteceu com ele? Então, a vida sem Cristo é assim, você pula de paraquedas, se aventura em tudo que você gosta de se aventurar. Mas uma coisa é certa, uma hora você vai encontrar a morte. E às vezes a gente troca esses minutos, esses momentos de prazer e não quer saber de Jesus. E isso é uma tragédia. Por isso que Jesus fala aqui, olha, eu vim a este mundo, João está ali desesperadamente, que ele é um judeu, e ele está falando ali com os judeus, olha, creia, meus irmãos judeus, que Jesus é o Filho, é o Cristo. Não adianta você ficar dizendo que você é descendente de Abraão. Não adianta você ficar dizendo que você é um judeu que pratica toda a lei, que vai ao templo, que oferta, que faz todas essas cerimônias religiosas, mas seu coração está duro. Seu coração está enganado. Porque o próprio Deus está aqui com vocês e vocês estão rejeitando Ele. E quantas vezes eu não fiz isso na minha vida? Troquei momentos de aventura, de prazer por Cristo. E Deus ama tanto cada um de nós que Ele dá corda para nós. É o prazer, vai lá, se entrega a Ele. Mas olha, vai ter consequência, porque o pecado tem consequência sempre.
Porque Deus é justo. E para a gente concluir aí, João 8, voltando lá para João capítulo 8. Liberdade ou escravidão? Esse é meu segundo ponto. Do 31 ao 36. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. E eu quero concluir essa mensagem falando desses dois pontos: ou liberdade ou escravidão. Essa é uma frase muito repetida hoje no nosso país. Conhecereis a verdade. E a verdade, as pessoas falam muito isso, mas muitas ainda estão vivendo escravizadas. Porque falam dessa frase, mas não obedecem a ela. E a verdade, a liberdade, não pode ser conquistada por filósofos, por partido político, por governantes, por professores de faculdade. O único que tem a verdade real é quem? É Jesus. É Ele que pode libertar qualquer um de nós. Porque, na verdade, essa classe toda que eu te falei, ele é os problemas, são os problemas que fazem nossa mente ficar dividida. Eu falo sempre para os jovens que só existe dois tipos de pessoas nesse mundo: as que influenciam e as que são influenciadas. Se você é uma pessoa que influencia para o bem, você vai se deixar influenciar para o bem. Mas se você se deixa influenciar pelo mal, você vai se influenciar para o mal. E às vezes o mal é bem sutil. Ele não fica claro. Precisamos do discernimento espiritual do Espírito Santo para saber como a gente está influenciando nossos filhos, nossos irmãos na igreja, nossos cônjuges. Agora, se a gente se deixa influenciar pelos valores desse mundo, mais semelhantes a ele nós nos tornaremos. E a verdade, eu anotei uma coisa do livro A Guerra contra a Verdade, que eu queria ler para vocês. A guerra que nós travamos não é uma guerra entre personalidades humanas que conflitam entre si. Não é porque um cara é orgulhoso, o outro é meio que... Como é que é o nome do temperamento? Fleumático. O resignado, aquele que só ouve tudo e engole tudo, nunca fala nada. Mas ele está no coração pegando fogo. E ele quer falar, mas ele não fala. Ela não fala. Só ouve. A guerra não é só de personalidades diferentes.
A guerra é espiritual. O combate que nós travamos é entre a verdade e a mentira, entre o certo e o errado. Entre o real e o que é irreal. Essa é a verdadeira batalha que nós travamos. O que é a verdade, então? É algo que é consistente, que é eficaz, que está alinhada com o caráter e a vontade de Deus. Isso é a verdade. No versículo aqui 34 e 35, depois de Jesus falar para eles sobre eles permanecerem firmes na palavra dele, verdadeiramente eles seriam chamados de discípulos, considerados discípulos, e fazendo isso, eles seriam libertos, que é o que nós queremos, liberdade ou morte. No 34, Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Então, o que Jesus está dizendo é: o pecado não tem a ver com você ser escravo de um outro povo, de uma outra nação. Que a cabeça de um judeu pensava: a gente já foi escravo no Egito, a gente foi escravo na Babilônia, a gente foi escravo do Império Assírio. Mas não é esse tipo de escravidão. A escravidão que Jesus está falando, ela é interior. Eles não estavam entendendo isso. Como que esse homem diz que a gente é escravo? A gente é descendente do Abraão, a raça especial que Deus criou. Então, o tipo de escravidão é espiritual, tem a ver com pecado, com engano, com desobediência, com rejeição a Cristo. E viver no pecado deliberadamente com a prática dele, isso vai se tornando um hábito na nossa vida. Depois que isso se torna um hábito, isso se torna irrelevante. Por isso que nós precisamos examinar, como foi falado hoje aqui, examinar nosso coração, nossa mente, nossa vida. E para terminar, irmãos, porque a escravidão espiritual, ela vai levar para algum lugar a vida do ser humano, de cada um de nós. Nós seremos rebeldes contra Deus. Vamos questioná-lo, vamos rejeitá-lo. Vamos fazer que nem esses judeus. Que esse é o problema do ser humano em todas as eras. Não foi isso que Deus falou para Caim? Ó, Caim, o pecado está na tua porta, ele quer te dominar, mas você, meu amigo, luta contra ele, que eu sei que você quer matar seu irmão. O que Deus falou, o próprio Deus falou para ele. Entrou por um ouvido, saiu. Que irmão? Foi lá e matou o irmão. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Não tratar o pecado como se fosse algo normal. Nós somos pecadores, mas isso não pode ser tratado de forma normal. E no versículo 36, eu quero concluir aqui. Isso é Jesus falando para esse grupo de judeus que haviam crido nele. Ele diz assim, ó, versículo 36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Amém? Amém. Você quer ser livre?
Então, ande com esse Jesus. Siga a Ele. Imite a Ele, obedeça a Ele, se submeta a Ele. Mas por que é tão difícil? Porque Ele tem um baú de tesouros para nos dar. As coisas melhores dessa vida, elas estão na pessoa de Jesus. Nada pode superar. Nenhum prazer, nenhuma aventura, nenhum desejo nosso. Então, hoje temos a opção de escolher. Você que está nos visitando, você que ainda não é um cristão, você que está assistindo aí, eu clamo a você. Aceite esse mestre, se renda para ele, se submeta a ele, deixe ele guiar sua vida, conduzir sua vida. Busque na palavra dele o que você deve fazer. Ore. Se dedique, se esforce. Porque a verdadeira liberdade que nós hoje temos custou o sangue e a vida de muitas pessoas. E do próprio Jesus. E foi como Luiz falou, né? Quando Tiago e João vai lá pedir para sentar ao lado direito e esquerdo de Jesus. Por acaso vocês podem beber do cálice que eu vou beber? O que eles responderam? Podemos. Ah, sei lá, não sei, quem sabe. Podemos. E Jesus falou, vocês vão dar mesmo a vida de vocês. E foi isso que aconteceu. Porque Jesus vê o que está lá na frente. Então que nós não sejamos pegos de surpresa no dia que Ele voltar. Levantar a cabeça e encontrar com Ele. Pai, nós te agradecemos pela liberdade que nós temos em Cristo, pela salvação que Ele ofereceu a nós através da sua morte na cruz, e todo o trabalho que Ele fez quando esteve aqui nesse mundo foi um trabalho duro, um trabalho difícil, árduo. Mas, por um outro lado, ele era um homem super alegre, feliz, porque milhões de pessoas o seguiam. E queremos ser assim também. Queremos ser essas pessoas alegres, felizes, contagiantes, iluminadas, abençoadas, para levar essa bênção do Senhor, estender elas a outras pessoas que estão ao nosso redor. Que ao saber disso a gente não fique só no campo da informação, do conhecimento, mas que a gente viva a vida cristã como Jesus chama cada um de nós a viver. Obrigado por Ele, porque tudo que Ele fez e tudo que Ele continua fazendo tem um propósito: levar o número maior de pessoas para a eternidade. E obrigado por isso. Te agradecemos no nome dele. Amém.